Bom, Marina, a gente vai começar agora com a questão da legislação do streaming no Brasil, né? Que, obviamente, dessa discussão toda com referência ao Warner, hoje é a ponta de lança de uma grande movimentação, de uma grande mudança que está acontecendo, e, obviamente, os menores sempre apanham, ainda mais em locais onde não há uma legislação, não há uma cultura para tomar conta dessas produções, né? E eu queria levantar a bola para você pelo seguinte: hoje no Brasil, ah, o que eu ando lendo, que você, acho que estou pegando um pouco do que você comenta, é que assim, hoje não há nenhuma legislação específica sobre o streaming. Não que não há legislação sobre produção de audiovisual, cinema e TV, mas especificamente do streaming, isso está sendo discutido. Eu estou falando essas coisas, mas você pode me corrigir, tá? Mas ainda não há nada com referência a isso, né? Alguma coisa assim mais sólida que possa dar algum norte, né, principalmente de como o streaming é trabalhado no Brasil. Fala um pouquinho como é que está a situação hoje dessa questão de legislação com referência aos serviços de streaming, por favor. A gente tem aí alguns projetos de lei no Congresso, a maioria de parlamentares de esquerda, porque a direita não pensa nisso, e quando pensa é para favorecer grandes empresas. Isso é uma A direita está verdade. fazendo lobby, como a gente mesmo comentou Exatamente. agora. Mas a gente não consegue avançar porque o Bolsonaro, ele deixou o país numa instabilidade enorme. Então, até para você discutir é, uma regulamentação, você precisa dar confiança para essas empresas que elas vão pagar os seus tributos ou vão reservar a verba ali para investir no audiovisual brasileiro e elas vão ter um retorno específico. E isso elas não conseguem enxergar hoje, porque o Bolsonaro ele desmontou praticamente todas as políticas audiovisuais por dentro mesmo, assim, silenciosamente. E você não tem nenhum estímulo hoje, como você tinha antigamente, de formação profissional, que é uma coisa que você precisa sempre atualizar o seu corpo de trabalhadores, porque as tecnologias mudam e essas pessoas precisam ter acesso a novos estudos de como lidar com uma câmera nova que chegou no mercado, de como lidar com um novo software para editar, para fazer montagem. E o streaming, ele vem muito com uma política própria dele de qualidade, né? De som, de imagem, etc. E tudo isso custa muito dinheiro. Então, eles vão, obviamente, procurar os melhores profissionais para fazer esse trabalho. E hoje, o Brasil ele não dá mais conta de dar essa qualidade de trabalho fora das grandes empresas para esse novo agente do mercado, né? Essa nova pessoa que quer fazer ali a parceria econômica com você. Então, para que você consiga avançar, você precisa dar uma estabilidade jurídica e financeira para essa empresa também. É porque a gente pensa muito, não, tem que botar mesmo a regulamentação, tem que todo mundo, o parlamento tem que ir lá aprovar e pronto, acabou. Eles que se virem depois para se adequar. Mas a gente está numa instabilidade política muito grande, causada pelo próprio governo. O que levou esse ano mesmo a Netflix dizer que torce pela vitória do Lula nas eleições, porque sabe que com o Lula ela vai conseguir ter mais acesso à política cultural. Porque hoje você tem até uns incentivos da Ancine voltados para o streaming, editais ali da agência, do FSA, que até então tá para sair, né, o dinheiro aí para as pessoas serem contratadas e usar essa verba pública. Mas como você não tem nenhuma regulamentação,
esse dinheiro, por mais que ele seja público, ele não vai ficar retido no Brasil, ele não vai conseguir fomentar outras obras no futuro, porque você não vai ter a Netflix e a HBO Max devolvendo essa porcentagem para o FSA poder investir num filme lá do Acre, num filme lá no Nordeste, num filme lá no sul do país. Que esse Você é o não vai objetivo, ter. né, das Exatamente. legislações, não dar dinheiro para a Globo ou para o Netflix fazer filme. E, ao mesmo tempo, como você mesmo falou assim, o Bolsonaro destruiu toda a estrutura que já era, né, obviamente já foi melhor do que no passado, mas ainda não era uma coisa que você poderia falar assim, não, acho que estamos garantidos. É um processo que estava em mudança ainda. E ainda assim, ele conseguiu destruir de uma maneira onde o próprio Netflix, que poderia ter várias vantagens fiscais, parou de ter. E eles estão torcendo para que o Lula entre, para falar assim, não, vamos voltar a, como é que é? É bem a cartilha de como aconteceu nos Estados Unidos, né? Vamos voltar ao status quo antigo, porque esse que está agora foi completamente abacalhado. Exatamente. Porque a Netflix, ela pensa assim, como é que eu vou levar séries para filmar no país se ali eu não consigo tirar um retorno fiscal da mesma forma que eu consigo tirar em Albuquerque, no Novo México, que é para onde a Netflix levou Stranger Things, agora na última temporada, porque o governo falou, venha para cá, vou te dar tanto de isenção fiscal. Metade do orçamento da série pode deixar que a gente cobre aqui, a gente te retorna 30%, a gente te retorna 40%, como é o caso da Nova Zelândia. Né? Então, o Prime Video, para fazer Senhor dos Anéis, ele poderia procurar uma outra locação física nos países nórdicos, por exemplo, mas ele vai voltar para Nova Zelândia, porque o Senhor dos Anéis já teve uma história com o país. O governo foi saudável nessa relação entre as filmagens com esses dois países. Então, para o Prime Video chegar lá e filmar Anéis do Poder, é muito mais vantajoso do que ele perder tempo em outros lugares procurando por aí. Obviamente que aqui no Brasil a gente não teria muitas locações com muito sentido para a história de Anéis do Poder, mas a gente tem locações aqui que fariam muito sentido para Star Wars, por exemplo, porque a gente tem os lençóis maranhenses que poderiam servir de locação para o deserto de Tatooine, por exemplo. E que foram utilizados no filme dos Vingadores, né? No Ultimato. Né? Pois é. Então, toda essa falta de isenção fiscal que as empresas procuram, o Brasil perde muito nisso. Porque imagina, você trazer Star Wars para filmar aqui, o quanto de dinheiro que esse filme não vai deixar para o país. Porque você vai ter ali um gasto, né? Você tem um teto de gasto. Então, uma grande produção dessa precisa gastar obrigatoriamente $500 mil na cidade. Precisa contratar pessoas daquela cidade para atuar ali na equipe. Então, você gera emprego, você gera renda e você gera retorno. E gera retorno no turismo, né? Porque você vai começar o seu país vai estar em tela e as pessoas vão assim, pô, que legal essa locação, vou lá visitar os lençóis maranhenses porque eu quero ter contato aonde meu filme preferido foi gravado. A Nova Zelândia se beneficia muito do turismo por conta do Senhor dos Anéis. Os fãs de Senhor dos Anéis vão até lá porque eles querem viver ali a realidade daquela locação, sentir toda aquela vibe. E a mesma coisa acontece em vários outros lugares. Sense8 para a Coreia do Sul foi importantíssimo também nesse sentido. O Game of Thrones também, né? Tem vários. Como eles filmaram em vários lugares da Europa também, né? Você tem esses lugares hoje que servem como ponto turístico, o pessoal vende isso, né?
Uhum, exatamente. Hum. Então é um benefício que é bom para todo mundo em cadeia. É bom para o Uhum. país, é bom para a empresa, é bom para a plataforma de streaming, é bom para todo mundo, entendeu? Porque você Perfeito. está gerando lucro para todo mundo. E quando Exato. O você não problema. tem Desculpa, pode terminar, pode terminar. quando você não tem essa estrutura, a única pessoa que lucra é a plataforma de streaming. Então, ela não gera emprego, o streaming ele não está gerando emprego, isso é uma mentira. Que as pessoas falam, nossa, mas o streaming salvou o Brasil do Bolsonaro, porque o Bolsonaro cortou tudo, o streaming veio nos salvar. Não, porque os realizadores independentes eles não estão no streaming. O streaming não chega até eles, porque o streaming não consegue ter essa relação de confiança que só é moldada a partir de uma legislação, que só é moldada a partir do momento que o governo fala: olha, agora a gente vai ser o intermediador desse relacionamento. Então ele fala assim: você vai ter que produzir 5%, 10% de conteúdo independente, mas nós estamos aqui como mediador dessa ação. Nós estamos vindo aqui manifestar a sua obrigação, mas nós também vamos te dar os benefícios, que é a isenção fiscal, que é a possibilidade de você captar um dinheiro lá na frente para você fazer a próxima obra. Então, é um dinheiro que vai sair da receita do streaming? Vai sair, mas também vai sair do bolso do governo. Então, a empresa ela consegue se comprometer muito mais do que ela se compromete hoje. A França ela está produzindo muito mais para a Netflix do que o Brasil produz. E a gente tem muito mais assinante na Netflix do que a França. E por quê? Porque se a Netflix tiver que optar entre produzir com uma empresa independente no Brasil e uma empresa independente na França, ela vai optar pela França, porque lá ela sabe que ela tem o resguardo do governo, ela não vai jogar sozinha. Então, o dinheiro, se aquilo ali não der certo para ela no futuro, se for um fracasso e ela não quiser se comprometer com uma segunda temporada, por exemplo, ela ainda tem, ela consegue reter um lucro para ela. E aí o autor também tem a liberdade de falar: não deu certo com a Netflix, eu tenho essa obra aqui produzida, vou vender para a HBO Max, vou vender para Paramount Plus, vou vender para uma outra TV por assinatura da França, vou vender para uma TV pública da França, enfim. Ele faz o que ele quiser. E hoje, o Brasil ele não tem essa liberdade. Então, hoje a Netflix chega para você e fala: olha, Paulo, vamos produzir uma série, gostei do seu trabalho, vamos fazer. E aí, no primeiro momento, para você poder ter o dinheiro, você vai ter que ceder todos os seus direitos para a Todos os direitos. Netflix. Uhum. Então, não adianta você espernear depois, não estou recebendo, mas você Não importa. assinou o papel lá dizendo que você está de acordo com isso. Não estou de acordo, então nós não vamos fazer. Essa é a conversa, que é muito prejudicial, né? De qualquer forma, porque se você não aceitar, você não faz. Se você aceitar, você ganha para fazer, mas depois não ganha mais nada. E aí, se a Netflix virar e falar: olha, Paulo, gostamos da experiência, mas a gente não vai renovar a sua série. Obrigado pelos seus serviços. Se a gente quiser uma outra coisa que você está aí oferecendo, a gente volta a entrar em contato. É o clássico, E aí, não ligue para a gente liga para vocês. E fica por isso mesmo. exatamente, exatamente. E Uhum. aí o que acontece?
a obra fica lá no catálogo da Netflix. Talvez não vai ser descoberta por muitas pessoas, porque ela não vai ter Ela a já não divulga, visibilidade né? no O catálogo. marketing é péssimo. Exatamente. Para você achar alguma coisa é uma briga. Exatamente. E aí vai morrer aquilo ali no catálogo infinito dela, você não vai ver mais nenhum centavo, mas a Netflix vai continuar lucrando, porque a obra vai Exato. estar lá, Perfeito. entendeu? Então, Perfeito. assim, num ambiente regulado, se a Netflix chegasse para você e falasse isso, você ia falar: ah, pô, tá bom, mas eu vou aqui conversar com o Prime Video, que já me sondou, que quer fazer, eu vou conversar aqui com a Globoplay, que está interessada, e aí você vende. Ou até mesmo licencia, entendeu? Porque você vai ter esse poder. Então a Netflix não pode falar que não, isso aqui é só exclusivo meu, você não pode vender para mais Exato. ninguém. Não existe mais Todo, isso. toda plataforma praticamente hoje de streaming trabalha dessa maneira, ou pelo menos tenta, né? Que é falar assim, olha, eu quero fazer o trabalho com você. Vamos começar de que a IP já é minha. Acabou. Então eu vou tomar todas as decisões. Você, na verdade, nada mais é do que um braço de produção. E é isso. Se eu eu estou resumindo basicamente o que você falou, que é isso. Então, assim, a legislação ajudaria a dar para as produtoras, para o país, né, no caso, a pelo menos falar assim, olha, você não pode vir só com tudo isso aí para cima. Você vai querer IP? Ah, então tá bom. Então, pela nossa lei local aqui, você vai ter que pagar, sei lá, 10 vezes mais. Né? Para Isso. você ter isso. Se você vai querer realmente fazer isso, você vai ter que pagar mais e você vai pagar mais imposto para isso. Né? Porque aí a gente poderia converter. Que aí existe toda, obviamente, essa discussão de o que pode ser feito. Né? E a questão da Condecine, né? Ela sempre vem. Né? E até antes da gente começar aqui a falar, a gravar mesmo na entrevista, eu comentei, né, que hoje a Condecine, para quem não está ouvindo, a ideia da Condecine, e aí você pode me corrigir agora, Marina, é justamente, ela não é um imposto, né? Eu não lembro agora qual é o termo, contribuição, na verdade, né? Isso. Que a ideia é reverter, principalmente conteúdo que vem de fora, né? A converter esse valor em justamente apoiar movimentos como fundo setorial, como qualquer outra iniciativa de fomento, né, nacional. E aí minha pergunta é o seguinte: a gente está aqui, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, assim, a gente está se o Deus que eu não acredito, né, for bom, a gente sai desse inferno, desse genocida na presidência, sabe, entre outras coisas, e se der tudo certo, né? E aí minha pergunta para você é o seguinte, eu pergunto para você qual que seriam as possíveis soluções, mas não só isso, o que os candidatos, se você quiser falar sobre o Bolsonaro também, que ele fala tudo, você não escreve nada do que ele fala, mas assim, você já sabe mais ou menos o que cada candidato à presidência tem no seu plano com referência à cultura, com referência ao audiovisual como um todo, né? E qual que é a sua opinião sobre cada um desses? O que eu posso falar mais assim é o Lula, né? Porque eu participei das discussões desse plano de governo, estive presente nas reuniões do NAP Cultura, que é um grupo que existe dentro do PT, que reúne profissionais de todas as esferas culturais, né? Tanto audiovisual, teatro, dança, literatura, enfim, tudo que permeia essa indústria criativa de fato. Porque inicialmente o plano do Lula era resgatar a economia através da cultura. Ele chegou a falar isso várias vezes aí em algumas entrevistas e palestras que ele foi dando antes de lançar a candidatura propriamente. Então, o PT ele construiu uma política para esse pleito por muitas mãos, porque além do NAP Cultura, o PT tem o NAP do Meio Ambiente, o NAP Economia, o NAP, enfim, todos os setores aí que administram, né, o país, no caso, assim, que gera emprego e renda.
Então, em todos esses grupos foram discussões com muitos profissionais, assim, de todas as esferas possíveis. Então, o plano do PT para ganhar a eleição foi construir essa política com base com muitas mãos, né? Então, o que eu vejo, assim, não é porque eu vou votar no Lula que eu ajudei o plano, que eu estou falando aqui para todo mundo votar no Lula. Mas é o que eu vejo que foi o mais participativo possível. Porque política é isso, né? Você precisa entender o que está faltando para o profissional, para o trabalhador. Né? Então, você precisa escutar as pessoas que estão na base, que estão fazendo filme, que estão fazendo peça de teatro, que estão fazendo livro, o que falta? O que esse governo tirou deles? Você não pode simplesmente colocar um plano lá e falar, olha, a partir do meu entendimento de economia, isso que tem que ser feito, e esse aqui está meu plano. E não sentar com as pessoas para discutir. Nossa, mas é isso mesmo? Do que se precisa? E o PT fez muito isso, assim. O Ciro Gomes eu já não sei muito porque eu não estive tão presente, mas mesmo assim eu ainda participei de uma reunião com o David Miranda, que eu espero que se recupere, né? Está passando aí por um problema de saúde fortíssimo. Cara, muito triste isso, mas eu também espero que ele se recupere. E ele é um cara super aberto, assim, ele fez uma reunião com várias pessoas do setor do audiovisual, porque ele queria entender como fazer essa regulamentação do streaming. E essa pauta está lá no plano de governo do Ciro, porque aconteceram essas reuniões também, do David Miranda, né, interessado nisso, é um cara tipo, muito centrado. Eu fico muito triste que ele não vai poder mais concorrer à eleição, porque é um parlamentar que a gente tinha que ter na casa ano que vem, que é uma pessoa que está muito centrada nessas discussões, sabe o que está acontecendo, e interessado também, assim como o PT, em ouvir as pessoas que estão na base, né? Então, o plano de governo do Ciro, ele também tem essa proposta, porque também teve gente do partido que sentou com as pessoas, pelo menos no audiovisual, do resto da cultura eu não sei o que aconteceu, para entender qual que é a necessidade do setor no momento para ganhar a eleição. O Bolsonaro não precisa nem dizer, né? A gente está vendo ao vivo e a cores o que o cara está querendo fazer. Ele está querendo extinguir o Condecine, que é uma coisa inviável, assim, que se o Congresso aceitar isso, para 2023 a gente não vai ter mais produção de filme, vai ter Netflix e Prime Video fazendo, mas... Quando quiserem, né? Quando der 5 minutos na cabeça dele de fazer, aí eles vão fazer. Até lá, esquece. Exatamente. Vai E voltar aí até da quem... época, acho que antes da lei da TV a cabo mesmo, né? Que era Globo A e olha era lá. Collor, Né? né? Uhum. A era Collor, que você teve ali um apagão, você tinha, sei lá, 2 filmes brasileiros no cinema, ali em 90, 91, até 92, até 95, né, que é a retomada de fato, você tem pouquíssimos filmes que são entregues pelas grandes produtoras, que é quem tem o dinheiro, é quem tem o suporte, é quem tem tudo ali para poder fazer o filme. Então, aí esquece, assim, quem está estudando na faculdade, procura fazer outra coisa, muda de curso, porque até voltar à produção de fato vai levar uns bons anos ainda, né? Então, Bolsonaro não precisa nem dizer, né? A gente está vendo ao vivo e a cores a destruição já desde quando ele ganhou, Desde quando ele antes entrou. até, né? Porque o Temer também prejudicou demais o audiovisual. Sim. E aí eu Então, sei para que mim, na verdade, na verdade não precisa nem entrar no mérito do Ciro, porque, gente, vamos ser sinceros, né? O cara começou com 7, está terminando com 7%, né?
Mas, assim, até que, não sei, por algum motivo também, às vezes a imprensa pega algumas coisas, como no caso da Tebet, né? Ai, começaram a falar na Tebet nas últimas semanas. 3%, 2%, né? O pessoal também, para variar, não fala uma questão que ela é, vamos dizer assim, filha do agronegócio, sabe? Contra a terra indígena, né? Só que, assim, eu cheguei a ler o plano de governo dela, ela também fala de uma maneira um pouco mais genérica sobre a questão de, precisamos voltar a investir no audiovisual, trazer o Cine de volta. Mas, assim, ela também, ela não tem um histórico com referência a nada disso, pelo menos não que eu tenha lido, então eu posso estar falando alguma besteira aqui, pode estar faltando algum ponto, mas não dá para saber, né? Porque até o próprio Ciro, eu sei que tem uma experiência muito maior, né? E já até a questão daquela questão do livro dele, que ele já falou várias ideias que tem para acertar a questão da política no Brasil e tudo mais, né? E aí, acho que minha última pergunta seria o seguinte, e aí já indo, porque a gente está falando hoje, nossa conversa foi uma coisa muito mais abrangente, né? E não atacou a animação especificamente, que é normalmente o nosso foco aqui. Mas, assim, nessas discussões que você tem tido, né, a questão assim, existe alguma pessoa, alguém traz a questão especificamente falando assim, como a gente trata a questão da animação, com referência a projetos, algum tipo de incentivo específico, a questão, assim, a gente sabe que o live action no Brasil é o que realmente puxa, né? Mas, por exemplo, esse ano mesmo é um ano que ele está sendo a consequência de vários anos de incentivo, e esse ano, se eu não me engano, é o ano com o maior número de produções brasileiras nos cinemas. Acho que vão ser 6 produções. 3 já estrearam, então 3 com previsão de estrear até o fim do ano, né? Então, obviamente que a gente está falando de projetos que começaram a iniciar em 2016, 2015, né? Então, obviamente, já é um processo até muito mais longo. Mas existe alguma conversa, essa questão foi levantada nessas novas conversas, né, nesses novos fóruns, para fomentar, para incentivar a questão do audiovisual aqui no Brasil? A animação é um setor que às vezes é encarado muito como de nicho, né? Então você pega assim, empresa tal de animação, tá, legal, ela existe, mas beleza, vamos continuar aqui discutindo o próximo filme que a gente vai fazer lá no Pelourinho, no Salvador. Desenho para criança, para variar um pouco, né? Isso. Mas a Ancine, quando ela ganhou o aporte da FSA ali em 2006, as pessoas que geriam a Ancine naquele momento pensaram num braço de animação, né? Então, todos os editais assim atuais você consegue produzir para animação, para documentário, enfim, principalmente os de caráter regional, né? Que a Ancine faz com certas secretarias de cultura pelo Brasil, né? Ali você consegue captar um dinheiro para você fazer animação. Mas a animação é um processo muito caro, né? Você precisa ter um equipamento, às vezes muito específico, enfim. Leva um tempo muito maior do que um filme de live action, que já leva um tempo muito grande no Brasil, porque a gente depende de muitos recursos que a gente não tem. Então, às vezes, um filme fica 2 anos captando dinheiro para poder começar a ser feito, para depois ser editado, para depois ser lançado. E a animação não foge muito disso, né? Assim, eu, Marina, não vi uma discussão voltada para a animação, mas eu sei que ela existe no setor. Muitos produtores de animação puxam muito essa sardinha de ter mais condições de acessar essas verbas, assim. E eu defendo, né, que num possível novo governo a gente consiga reestruturar a Ancine a ponto de oferecer editais exclusivos para animação, porque eu acho que você lançar um edital de produção de filme em que você pode ali liberar a verba para um projeto de documentário, para um projeto de ficção, e aí um projeto de animação, eu acho que acaba gerando
esse estacionamento de produções, né? Porque aí as empresas de animação elas não conseguem captar por um único edital o total do orçamento que ela precisa para fazer esse filme de fato. Que é uma coisa que às vezes você consegue com facilidade para um documentário, para um live action da vida, que vai te custar muito menos. Então a Ancine consegue dar, tipo, toma aí, 3 milhões para você fazer o seu documentário, e a empresa consegue fazer, né? O diretor, o cineasta consegue fazer com esse dinheiro, então ele não precisa pegar a verba de um outro edital e ficar ali esperando sair a chamada para ver se ele vai conseguir captar esse dinheiro. Então, eu acho que também se precisa pensar nesses editais específicos, né? Que sejam voltados somente para animação, ou somente para documentário, ou somente para ficções, porque aí você consegue gerir essa verba e repassar essa verba para quem realmente precisa, né? E não fica com um projeto tão estacionado. Eu sou um pouco distante da animação, confesso, que eu venho do documentário, né? Eu passei alguns anos na Caliban, então o Silvio Tendler é um grande documentarista aí do Brasil. Passei muito tempo focada em documentário e depois fiquei muito tempo focada em ficção e em publicidade, né? Então a animação também é um espaço assim que eu ainda não explorei muito profissionalmente, mas é um gênero cinematográfico que precisa de atenção, porque gera também muitos retornos financeiros, não só para o país, mas para as pessoas que estão ali envolvidas, né? E as animações brasileiras são muito boas. A gente tem alguns exemplos recentes aí que não deixam mentir. Perfeito. Você me permite só lhe fazer uma correção, que você falou agora no finalzinho, que você falou assim, a animação é um gênero muito importante. E essa é uma coisa que a pessoa da área da animação está sempre acertando. Assim, gente, a animação não é um gênero. A animação é uma técnica. Você pode fazer qualquer gênero com animação. E essa é a questão, como é que é? Você pode falar assim, fala da minha mãe, sabe? Chuta meu cachorro, mas você não vem falar que a animação é não estou falando de você especificamente, mas não, é uma coisa que a gente sempre vem ouvindo, porque isso é uma coisa histórica mesmo. Assim, a animação acabou tendo muita saída para o lado infantil. Isso criou-se todo o mercado, há décadas já tem isso, né? Existe todo um trabalho hoje para falar assim, olha, animação dá para você fazer o filme que você quiser, não importa o gênero, né? E essa é uma briga constante. Então é só aquela coisa assim, é a feridinha que sempre dói na gente.